जब से देखा है तुझे दिल मेरा खो गया हुआ बेकाबू मैं तो मुझे क्या हो गया है. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Elétrons Livres. No vídeo de hoje vocês irão aprender como ler um esquema eletrônico e também como montá-lo na prática. Peço que inscreva-se, compartilhe e deixe seus comentários e que tenha bons estudos. Pessoal, gostaria de apresentar o mais novo parceiro do canal Elétrons Livres. O nome desse canal se chama Engenhocas Tube e pertence ao meu amigo João Amorim. É um canal que está começando agora, mas que tem bastantes ideias. Essa semana estive vendo um vídeo em que o canal Engenhocas Tube criou uma máquina solar. Vou deixar o link do vídeo e também o logo do canal Engenhocas Tube. Dá uma olhada, confere esse vídeo Homem Cria Máquina Solar. Peço que inscreva-se, compartilhe e curta. Ajude esse canal, vocês vão gostar. Estarei explicando como interpretar um circuito eletrônico e também como montá-lo na prática. Para essa explicação, eu utilizo o circuito fotocélula. Para poder montar um circuito prático, é muito importante a interpretação do esquema eletrônico. Esse esquema eletrônico possui uma bateria. Essa bateria possui um lado positivo e negativo. Esse outro componente trata-se de um LDR. É um resistor que varia a sua resistência conforme a luminosidade. E observe que não tem polo positivo e negativo. Você pode inverter que não tem nenhum problema. Mais embaixo temos um potenciômetro. Esse componente ele muda sua resistência conforme muda uma chave, conforme rotaciona uma chave. Mais adiante temos um resistor. Aqui em cima também temos um resistor. Mais adiante temos um LED. Esse LED emite uma luz. Mais embaixo temos aqui um transistor. Mais adiante temos aqui um símbolo que significa terra. Outro símbolo, GND, que também significa terra. Perceba que existe aqui um fio, uma linha preta. Isso significa os fios que irão interligar os componentes. E esse lado aqui é negativo. E em cima temos o lado positivo, vermelho. Toda essa parte aqui vermelho é o lado positivo. E para que o circuito venha funcionar na prática de forma correta, é importante conhecer as suas características quanto à tensão, à polaridade, beleza? O nome dessa simbologia é bateria e possui um lado positivo e negativo. Para esse projeto utilizamos uma bateria de 9 volts DC. O nome dessa simbologia é LDR e significa resistor dependente da luz, ou seja, é um resistor que muda sua resistência conforme a luminosidade. O nome dessa simbologia é potenciômetro e você pode encontrar dessa forma ou dessa outra. Trata-se de um resistor que muda sua resistência conforme rotaciona uma chave. O nome dessa simbologia é resistor e você pode encontrar dessa forma ou dessa outra. O nome dessa simbologia é transistor. Normalmente você vai encontrar nesse símbolo aqui, beleza? E o transistor possui 3 terminais. O primeiro é chamado de coletor, o segundo base e o terceiro emissor. Na parte da frente do transistor você vai encontrar algumas informações quanto ao tipo que você está usando. Por exemplo, esse daqui é o BC548. E por último, temos a simbologia do LED, que significa diodo emissor de luz. O transistor, como eu expliquei agora há pouco, ele possui polaridade. E eu vou explicar mais para frente quando for montar o circuito. E o LED também possui polaridade, ou seja, ele possui um polo positivo e negativo. E é muito importante observar isso na hora que for ligar, for conectar esse componente ao circuito, para não queimar.
Como você pode perceber, para chegarmos a esse esquema eletrônico, é importante o entendimento de cada componente. O nome desse objeto que vocês estão vendo é conhecido popularmente por protoboard e também matriz de teste. Ela serve para testarmos o circuito eletrônico antes de passarmos para uma placa definitiva. Para entendermos melhor a ligação dos furos da protoboard, eu fiz esse desenho. Perceba que existe aqui uma linha azul em cima e uma linha vermelha embaixo. O que acontece é o seguinte: perceba que todos os pontos vermelhos eles estão interligados. Todos os pontos, todos os furos, eles são interligados de forma horizontal. Os pontos azuis, eles são interligados também de forma horizontal, mas eles são independentes de forma vertical. Perceba que de forma vertical eles são independentes. Essa ideia se aplica também nos furos de baixo. Perceba que no meio existe aqui uma canaleta. E o que é feito em cima também é igual embaixo. E o que acontece? Os furos vermelhos na parte de baixo são interligados de forma vertical. Agora, de forma horizontal, até chegar ao final da protoboard, eles são independentes. Ele não tem conexão. Perceba que os pontos azuis são interligados, mas ele não tem contato com os pontos vermelhos. E assim segue também com a parte de baixo da protoboard. A lógica de cima também serve para a parte de baixo, beleza? Agora que já sabemos como funciona a matriz de teste, é hora de montarmos o circuito eletrônico na protoboard. Perceba que o primeiro componente a ser conectado na protoboard é a bateria. A bateria possui um lado positivo e negativo. Perceba que a cor vermelha é o lado positivo e a cor preta do fio é o lado negativo. No próprio esquema eletrônico, temos aqui a cor vermelha, positivo, e a parte negativa, preta. O próximo componente a ser conectado é o LDR, que trata-se de um resistor que varia a sua resistência conforme a luminosidade. Perceba que um dos seus terminais está conectado ao fio positivo da bateria. O próximo componente a ser conectado é o resistor. Perceba que esse terminal está conectado ao terminal do LDR. Lembre-se que todos os pontos verticais são interligados, portanto, o terminal do LDR está conectado ao terminal do resistor. O nome desse componente se chama potenciômetro. Ele possui 3 terminais, mas vamos utilizar apenas 2. Vamos utilizar o terminal do meio e o dessa ponta, que ao movimentar o cursor, ele muda sua resistência de 0 até 100K. Eu coloquei esses 3 fios representando os terminais do potenciômetro. Como eu falei anteriormente, vamos utilizar apenas 2 terminais, o vermelho e o azul, que é o do meio. Esse aqui vamos tirar, pois não vamos precisar dele. Perceba que no esquema eletrônico desenhado existe uma ligação entre o LDR, o resistor e o potenciômetro. Esse fio vermelho corresponde ao terminal do potenciômetro e vai ligado nos terminais que estão conectados o resistor e o LDR. Perceba que a ligação dos 3 terminais corresponde exatamente com o esquema eletrônico. Devemos conectar o outro terminal do potenciômetro, que é essa parte aqui. Perceba que é um fio azul escuro, então ele corresponde à parte negativa do circuito e vai diretamente na parte, ou seja, no fio negativo da bateria. Pessoal, o nome desse componente que está nos meus dedos se chama transistor e você deve olhar ele dessa forma, beleza? Com essa informação voltada para você. Ele possui 3 terminais que se chamam base, emissor e coletor.
Devemos observar no esquema eletrônico que o transistor ele se encontra nessa posição. E o que é que está sendo conectado a ele? Esse resistor. Perceba que o resistor está na base do transistor. Olha, esse aqui é um resistor, igualzinho aqui no esquema eletrônico. E o terminal dele está sendo ligado na base do transistor. Perceba que foi adicionado agora um fio azul. No esquema eletrônico, essa parte aqui corresponde exatamente na prática, ou seja, o emissor, que é o negativo do transistor, está sendo ligado um fio até o GND do circuito. Perceba que o emissor está sendo ligado no terra ou no GND. Foi adicionado ao circuito foi esse fio vermelho. Perceba que no esquema eletrônico essa parte aqui corresponde ao coletor. Então esse nó corresponde a esse fio vermelho que vai até aqui. Agora foi adicionado um resistor. E onde é que ele se encontra na prática? Observe que um dos terminais do resistor está ligado na parte positiva e o outro está esperando para ser conectado ao LED. O nome desse componente se chama LED, ou seja, é um diodo emissor de luz. E perceba que esse terminal maior é o positivo e o menor é o negativo. O próximo componente e último a ser conectado é o LED. O LED ele se encontra aqui no circuito e perceba que antes dele tem um resistor. Como você pode perceber, aqui é o resistor, como você pode olhar aqui na imagem, no esquema eletrônico. Ele está em série com LED, então vem o resistor em série com LED, que está em série com fio do coletor. Perceba, resistor, LED e coletor. Com isso terminamos a montagem do circuito na prática, beleza? Perceba que quando fazemos a correta leitura e interpretação do esquema eletrônico e conseguimos executá-lo na prática, o projeto funciona de forma perfeita. O objetivo desse projeto é fazer com que esse LED acenda conforme a luminosidade que incide sobre o LDR. Perceba que quando eu faço sombra, o LED apaga e quando eu permito que a luz bata no LDR, o LED acende. Toda essa interpretação e montagem da prática tem como objetivo acender e apagar o LED conforme a luminosidade. जब से देखा है तुझे दिल मेरा खो गया हुआ बेकाबू